real, real. He's so real to me. Oh, real, real. He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Sing it. Real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my... And so everybody wants to hear it more just as quiet as they can be. Just as quiet as they can be. That is not a bunch of talking and carrying on for somebody worshiping the Lord. That's expected. That's what it should be. That's what you're here for, is to worship the Lord. E assim todos querem ouvi-la e querem que estejam o mais quieto possível. Simplesmente o mais quieto possível, ou seja, nada de falatório e desordem. Claro, alguém adorando ao Senhor, isso é o esperado. É assim que deveria ser. É para isso que você está aqui, é para adorar ao Senhor. Just if you feel like praising God or shouting, just go right on, see? Because that's what you're here for, see? But is to worship the Lord in your own way of worshiping. Se você sente vontade de louvar a Deus ou gritar, faça isso, veja, porque é para isso que você está aqui, veja, é para adorar ao Senhor em sua própria maneira de adorar. But there's nobody worships the Lord while you're talking and passing notes and you're helping somebody else to get away from the worship of the Lord, see? So we feel that that would be wrong. Mas não há ninguém que adore ao Senhor enquanto você está conversando e passando bilhetes. E você está ajudando outra pessoa a se afastar da adoração ao Senhor. Veja, desta forma sentimos que isso está errado. And we want to make that a ruling in our church, that in our congregation, that to this building, this church will be dedicated to the kingdom of God and to the preaching of the Word. Pray. Worship. That's the reason you should come here, to worship. Then. E queremos tornar isso um regulamento em nossa igreja, que em nossa congregação, quanto a este edifício, que esta igreja seja dedicada ao reino de Deus e à pregação da palavra. Ore, adore. Essa é a razão pela qual você deve vir aqui, para adorar então. And then another thing. When service is over, usually the people in churches, I don't think it's here because I'm always gone, see? Because I get away. E então, outra coisa, quando o culto termina, normalmente as pessoas nas igrejas, eu não acho que seja aqui, porque eu sempre estou ausente, vejam, porque vou embora. Usually, even in preaching other services, anointing comes and visions happen and I'm wore out. And I step off into the room and maybe Billy or some of the men there take me on to home and let me rest a while till I get out of it, because it's a very much of a strain. Normalmente, mesmo pregando outros cultos, a unção vem e visões acontecem. E fico esgotado e entro na sala e talvez Billy ou um dos homens ali me levem para casa.
e me deixem descansar um pouco até eu sair disto, porque é uma tensão tremenda. And then I have seen churches, though, to where the children were permitted to run all over the sanctuary and the adults standing and hollering across the room to one another. That's a good way to ruin the service coming at night or whatever time it is, see? E então tenho visto igrejas, todavia, onde se permitia as crianças correrem por todo o santuário, e os adultos de pé, e uns falando alto com outros em lados opostos do salão. Essa é uma boa maneira de arruinar o culto que estava por vir aquela noite, ou qualquer que fosse a ocasião. Está vendo? As soon as the service is dismissed, leave the auditorium. You're through in the worship then go out and talk to one another, whatever you want to do. If you got something you want to talk to somebody, to see them, you go with them or to their home or whatever it is, but don't do it in the auditorium. Então, logo o culto seja encerrado, deixem o auditório. Vocês terminaram a adoração, então. Depois saiam e conversem uns com os outros e o que quer que queiram fazer. Se tem algo que desejam falar com alguém, vê-los, bem, vão com eles ou para a casa deles ou o que quer que seja, mas não façam isso no auditório. Let's dedicate this to God. Amen. See? This is His meeting place where we meet with Him. See? Dediquemos isto a Deus, estão vendo? Esse é seu lugar de encontro, onde nos encontramos com Ele. Estão vendo? And the law goes forth from the sanctuary, of course. And I believe that would be pleasing to our Heavenly Father. E a lei procede do santuário, claro. E eu creio que isso seria agradável ao nosso Pai Celestial. And then when you come and you get to find out that gifts are beginning to fall among you. Now, usually, I trust it'll never be here, but when people have a new church, the first thing you know, the congregation gets starchy. You never want that to be. After all, this is a place of worship. This is the house of the Lord. E então, quando vocês vêm e se dão conta de que dons estão começando a cair entre vocês, agora, normalmente isto, espero que nunca seja assim aqui, mas quando você tem uma nova igreja, a primeira coisa que se nota é que a congregação torna-se formal. Vocês nunca vão querer que seja assim. Afinal de contas, este é um lugar de adoração. Esta é a casa do Senhor. And if spiritual gifts begin to come among you, I understand that since I've been gone, that people has moved in here from different parts of the country to make this their home. E se dons espirituais começam a vir entre vocês, entendo que desde que me mudei daqui, pessoas se mudaram para cá de diferentes partes do país, para fazer daqui seu lar. I'm thankful, grateful to God, that I believe that the morning when I dedicated and laid that cornerstone there as a young man, I prayed for it standing to see the coming of Jesus Christ. Estou grato, agradecido a Deus, que creio que amanhã em que dediquei e assentei aquela pedra fundamental ali, quando jovem, eu orei por sua permanência para ver a vinda de Jesus Cristo. And when I did owing thousands of dollars, and there, you could take up an offering in a congregation this size and get 30 or 40 cents. And our obligation was somewhat $150, $200 a month. How could I ever do it? E quando o fiz devendo milhares de dólares e eles podia-se levantar uma oferta em uma congregação desse tamanho e obter-se 30 ou 40 centavos. E nosso compromisso era em torno de 150, 200 dólares por mês. Como poderia chegar a fazê-lo? And I noted I was working and I would pay it off. 17 years of pastoral without taking 1 cent, but giving everything that I had myself outside my living and all that come into the little box on the back to the kingdom of God. E eu sabia que estava trabalhando e eu o quitaria. 17 anos de serviço pastoral sem receber 1 centavo, mas dando tudo o que tinha, eu mesmo, fora o meu sustento, e tudo o que entrava na pequena caixa, na parte de trás, para o reino de Deus.
And people prophesied and predicted that within a year's time it would be turned into a garage. Satan tried to take it away from us one time in a flaw and a fraud of a lawsuit. Some man claimed he heard his foot while he's working on it, and then let it go, and then sued and wanted to take the tabernacle. E pessoas profetizaram e predisseram que dentro de um ano isto se tornaria uma oficina de automóveis. Satanás tentou tirá-lo de nós uma vez numa falha, numa ação judicial fraudulenta. Um homem alegou ter ferido o pé enquanto estava trabalhando nisto e então deixou passar. E abriu um processo e quis tomar o tabernáculo. And for weeks I stood at the post. But in spite of all the misunderstandings and the predictions and what they said, she stands today as one of the prettiest auditoriums and the finest churches there is in the United States. Amen. Right. E por semanas eu fiquei firme em meu lugar, mas apesar de todas as incompreensões e predições do que disseram, ela permanece hoje como um dos mais belos auditórios e uma das mais finas igrejas que há nos Estados Unidos. Isso mesmo. From here has went the word of the living God. Around the world. Around the world, and is constantly taking its circle around the globe from every nation under heaven as far as we know. Around and around the world. Let us be thankful for this. Let us be grateful for this. Daqui tem ido ao redor do mundo a palavra do Deus vivo. Veja, ao redor do mundo. E tem constantemente circundado o globo de toda nação sob o céu, que eu saiba, ao redor e ao redor do mundo. Sejamos gratos por isto, sejamos agradecidos por isto. And now that we have a place to dwell in, a roof under our head, a clean, nice church to set in, let's dedicate ourselves newly to the task and consecrate ourselves to Christ. E agora que temos um lugar em que habitar, um teto sobre a cabeça, uma igreja limpa e bonita onde nos sentar, dediquemo-nos novamente à obra e consagremo-nos a Cristo. And Brother Neville, our noble brother, real pastor, servant of the living God, as far as that man knows the message, he holds with it with all he's got. That's right. E o irmão Neville, nosso nobre irmão, verdadeiro pastor, servo do Deus vivo. No que esse homem conhece da mensagem, ele se mantém firme com ela, com tudo o que tem. Isso mesmo. He's a gentle person. He's a little afraid to, not afraid, I don't mean that, but he's so awful gentle. He's just doesn't speak out, like to say a thing that's sharp and cutting or sit down or keep still. I've noticed that. Listen to the tapes behind it. Ele é uma pessoa branda. Ele tem um pouco de receio não quis dizer isso, mas ele é tão brando que ele simplesmente não fala, vocês sabem, como para dizer uma coisa dura e que fira, ou sente-se, ou fique quieto. Eu notei isso e ouvi as fitas depois disso. But it so happens that I can do that. So I want you to remember my words, you see. And this is all being taped. See? Everything is taped. Mas acontece que eu consigo fazer isso. Assim, eu quero que vocês se lembrem das minhas palavras. Vejam vocês. E tudo isto está sendo gravado. Vejam. Tudo está gravado. And please, let every deacon stand to his post of duty and remember that you're under a commission from God to hold that post sacred. Amen. Every trustee the same. Pastor is to bring forth. E por favor, que cada diácono permaneça em seu posto de dever. E lembre-se de que vocês estão sob uma comissão de Deus para manterem esse posto sagrado. Estão vendo? Cada administrador, do mesmo modo. O pastor deve trazer. It isn't the pastor's place to have to say that. It's the trustees, the deacons, for they are the police of the church. Não é a posição do pastor ter de dizer isso. São os administradores, ou quero dizer, os diáconos, porque eles são a polícia da igreja. That is,
if young couples come on the outside and blow horns, and you know how they usually do, or something like that at meetings, or get out there and mother sends her girl down here and she takes off out with some renegade kid and run out there in a car, and her mother thinks she's in church like that. Isto é, se jovens casais chegam do lado de fora e buzinam e vocês sabem como normalmente fazem, ou algo assim, em reuniões, ou saem lá, e a mãe manda a filha aqui e ela vai embora com algum moço renegado e anda por aí de carro. E a mãe pensa que ela está na igreja desse jeito. The deacon ought to see to that. You either come in here and sit down, or I'm going to take you in my car and take you home to your mother. See? You must do that. O diácono deve cuidar disso. Ou você entra aqui e se senta, ou vou colocá-la em meu carro e levá-la para casa, para sua mãe. Estão vendo? Vocês devem fazer isso. Remember, love is corrective. See? Always, genuine love is corrective. So you must be able to stand the correction. And mothers know now that there's a place there for your babies. Lembre-se, o amor é corretivo. Veja, sempre. O genuíno amor é corretivo. Assim, você tem de poder suportar a correção. E mães, saibam agora que há um lugar para seus bebês. You young kids no different than to run around over the building, see? And you adults no different than to talk and carry on your conversations in the auditorium, see? Don't do that. It's wrong. It isn't pleasing to God. Vocês, crianças, sabem que não devem ficar correndo pelo edifício. Estão vendo? E vocês, adultos, sabem que não devem conversar e ficarem de conversa no auditório. Estão vendo? Não façam isto. É errado. Não é agradável a Deus. Jesus said, "It is written, my house shall be made a house of worship, prayer. I'll call the house of prayer of all nations." And they were buying and selling, and he platted ropes and ran the people out of the auditorium. Jesus disse, está escrito, minha casa será uma casa de adoração, oração. Como chamou a casa de oração por todas as nações. E estavam comprando e vendendo, ele trançou cordas e pôs o povo para correr do auditório. And we certainly don't want that to happen in this sanctuary here. So let's dedicate our lives, our church, our task, our service, and everything we have to the kingdom of God. E nós certamente não queremos que isso aconteça neste santuário aqui. Assim, dediquemos nossas vidas, nossa igreja, nossas tarefas, nosso serviço e tudo o que temos ao reino de Deus. Now I want to read some scriptures before we have the dedicational prayer, and then it's just a rededication because real dedication happened 30 years ago. Now, and then as we read this scripture and talk on it for a few minutes, I trust that God will bring His blessings to us. Agora quero ler algumas escrituras antes que façamos a oração de dedicação. E então é somente uma rededicação, porque a verdadeira dedicação aconteceu 30 anos atrás. Agora, então enquanto nós lemos esta escritura e falamos sobre ela por alguns minutos, confio que Deus trará suas bênçãos a nós. And now, there was another thing I was going to say. Yes, where we used to have the recorders and so forth, we got a regular room there where those who wants to take recordings. E agora há outra coisa que eu ia dizer. Sim, onde colocávamos os gravadores e assim por diante, temos uma sala oficial ali para aqueles que querem fazer gravações. There's special hookups and everything there that comes directly from the main mic in there. There's rooms, robes, everything for baptismal service. Há conexões especiais e tudo ali que vem diretamente do microfone principal ali. Há salas, vestes, tudo para batismo. And then one thing, many people has always felt bad at me, many people who really didn't know the Scripture, about having a crucifix in a church. I remember one time, something happened here about that. I had 3 crosses, and a brother got all shook up because he heard another denomination say that a crucifix meant Catholic. E então uma coisa, muitas pessoas sempre não me viam com bons olhos. Muitas pessoas que realmente não conheciam a Escritura
acerca de se ter um crucifixo numa igreja. Lembro-me de uma vez, quando algo aconteceu aqui acerca disso, eu tinha 3 cruzes e um irmão ficou todo chocado porque ouviu uma outra denominação falar que um crucifixo significava ser católico. I want some student or somebody or some born-again Christian to say that Catholics has got the option on the crucifix. Crucifix of Christ doesn't represent Catholicism. It represents God, the kingdom. Quero que algum estudante ou algum cristão que nasceu de novo diga que os católicos têm a preferência quanto ao crucifixo. O crucifixo de Cristo não representa o catolicismo. Isso representa Deus, o reino. Now, saints represent Catholicism. We believe there's one mediator between God and man, and that's Christ. Amen. But Catholics believe in all kinds of mediators, thousands of women and man and everything. Any good Catholic almost that dies becomes an intercessor. Now, crucifix of Christ represents Jesus Christ. Agora, santos representam o catolicismo. Nós cremos que há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo. Mas os católicos creem em todos os tipos de mediadores, milhares de mulheres e homens e tudo mais. Quase qualquer bom católico que morre torna-se intercessor. Agora, o crucifixo de Cristo representa Jesus Cristo. Did you know the early Christians, according to the ancient history of the early church, they carried crosses on their backs wherever they went to signify and identify themselves as Christians? Vocês sabiam que os cristãos primitivos, de acordo com a história antiga da igreja primitiva, carregavam cruzes nas costas, aonde quer que fossem, para representar e se identificar como cristãos? Now, the Catholics claim that with them. Of course, they claim they was the first ones, but the Catholic Church wasn't even organized then. See? But Christians packed the cross on. You've heard people say crossback. You refer that to Catholic? Agora, os católicos afirmam que aqueles eram eles. Claro, eles afirmam que foram os primeiros, mas a Igreja Católica nem ao menos era organizada então. Estão vendo? Mas os cristãos carregavam uma cruz nas... Vocês já ouviram falar de cruz nas costas? Vocês aplicam isso aos católicos? It is the real Catholic, the universal Holy Ghost Church of the world. Amen. It's correct. We are Catholic. We are the original Catholic, the Bible-believing Catholic. See? They are the Church Catholic, the organization. We are free from that. We are the continuation of the doctrine of the apostles. É a verdadeira católica mundial, Igreja Universal do Espírito Santo, que está correta. Nós somos católicos. Nós somos os católicos originais, os católicos que creem na Bíblia. Estão vendo? Eles são a Igreja Católica, a organização. Nós estamos libertos disso. Nós somos a continuação da doutrina dos apóstolos. We are the continuation of the baptism of the Holy Ghost and all the things that the early church stood for. And the Catholic Church has none of them. Nós somos a continuação do batismo do Espírito Santo e de todas as coisas que a Igreja primitiva defendia, e a Igreja Católica não tem nenhuma delas. Estão vendo? So, they placed the crucifix here. It was brought, that was hewed out of olive trees under where Jesus prayed. That's a crucifix that taken years and was given to me by Brother Arganbright, and I want to dedicate it with this church. Assim, eles colocaram o crucifixo aqui, que foi trazido, que foi talhado da oliveira sob a qual Jesus orou. Esse é o crucifixo que levou anos e foi dado a mim pelo irmão Arganbright. E quero dedicá-lo com esta igreja. And how appropriate that ever who hung it there, I don't know who it was, that hang it here to my left. He pardoned the thief to his right. That's me. E quão apropriado isso é. Seja quem for que o tenha pendurado ali, não sei quem foi quem o pendurou aqui, à minha esquerda. Ele perdoou o ladrão à sua direita.
Esse sou eu. And another thing it represents, as his head is bowed, as you see his suffering, any persons is looking over the altar, and he's expecting you here, sinner. You'll be looking down upon him. E outra coisa que ele representa, como sua cabeça está inclinada, como se nota o seu sofrimento. Qualquer pessoa que está contemplando o altar, e ele está esperando você aqui, pecador. E ele estará olhando para você. Later they'll have a little light setting here that when the altar call is being made, a light will flash on to that. That when people are here you say, why do you need that? You shouldn't have an image. Posteriormente colocarão uma pequena luz aqui que quando o apelo ao altar estiver sendo feito, uma luz brilhará sobre ele para que quando pessoas estiverem aqui você diz, por que necessita disso? Não se deve ter imagem. Well, then the same God that said, don't make yourself any engraven images, the same God said, build 2 cherubims and tip their wings together and put them at the mercy seat where the people pray. You see, it's without understanding. Bem, então, o mesmo Deus que disse, não faças para ti imagens de escultura, o mesmo Deus disse, faze 2 querubins e faze que as pontas de suas asas se toquem e põe-nos no propiciatório onde o povo ora. Veja, é sem entendimento, está vendo? So, that is inspired and directly hung in its right place. And I'm so thankful to be the one at the right side. I trust that He has forgiven me. For as far as literally stealing anything, as I know, I never did in my life, but I've so misused His time till I stole that way. Assim, isso está inspirado e precisamente pendurado em sua correta posição. E estou tão agradecido por ser aquele do lado direito. Confio que Ele me perdoou porque eu, quanto a literalmente roubar qualquer coisa que eu saiba, nunca o fiz em minha vida. Mas tenho usado tão mal o seu tempo que roubei nesse sentido. And I've done many things that I shouldn't do, and I'm grateful to God this morning that He has forgiven my sins. E fiz muitas coisas que não devia, e estou grato a Deus esta manhã de que Ele tenha perdoado meus pecados. And now I want to read out of the book of 1 Chronicles 17 and just speak for about 5 minutes on dedicational service, pray, and then we're going into the message. Now, in 1 Chronicles, the 17th chapter. E agora quero ler no livro de 1 Crônicas 17 e só falar por cerca de 5 minutos sobre o culto de dedicação. Orar, e então entraremos na mensagem. Agora, em 1 Crônicas, no capítulo 17. Now it came to pass, as David said in the house, that David said to Nathan the prophet, Lo, I dwell in a house of cedar, but the ark of the covenant of the Lord remaineth under curtains. Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã, Eis que eu moro em casa de cedro, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Then Nathan said unto David, Do all that is in thine heart, for God is with thee. Então Natã disse a Davi, Tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. And it came to pass the same night that the word of the Lord came to Nathan, saying, Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo, Go and tell my servant David. Go and tell David, my servant, rather, Thus saith the Lord, Thou shalt not build me a house to dwell in. Vai e dize a meu servo Davi. Vai e dize a Davi, meu servo, melhor dizendo, Assim diz o Senhor, Tu me não edificarás uma casa para morar. For I have not dwelt in a house since the day that I brought up Israel unto this day.
but have gone from tent to tent, and from one tabernacle to another. Porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel, até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Whereas I have walked with all Israel, spake I a word to any of the judges of Israel, whom I commanded to feed my people, saying, Why have ye not built me a house? Por todas as partes por onde andei com todo o Israel, porventura, falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo, por que me não edificais uma casa? Now therefore, thus shalt thou say unto David, Thus saith the Lord of hosts, I took thee from the sheepcote, even from following the sheep, that thou shouldest be ruler over my people Israel. Agora, pois, assim dirás a Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo de Israel. And I have been with thee wheresoever thou hast walked, and have cut off thine enemies from before thee, and have made thee a name like the name of great men that are in the earth. E estive contigo por toda a parte por onde foste, e de diante de ti exterminei teus inimigos, e te fiz um nome como o nome de grandes que estão na terra. I would like to say at this place that David saw the same thing that we saw. David said, It is not right that you people have built me a house of cedar, and the ark of the covenant of my God is still under curtains. That was skins that had been sewed together of sheep and animals. Gostaria de dizer, neste ponto, que Davi viu a mesma coisa que nós. Davi disse, não é certo que vocês tenham me edificado uma casa de cedros e a arca do concerto do meu Deus ainda esteja debaixo de cortinas. Estas eram peles que tinham sido costuradas umas às outras de ovelhas e animais. He said, It isn't right for me to have a nice home and the ark of the covenant of my God remaining in a tent. So God put upon his heart to build a tabernacle. Ele disse, não é certo que eu tenha uma bela casa e a arca do concerto do meu Deus permanecer numa tenda. De modo que Deus colocou em seu coração edificar um tabernáculo. But David, being a man of love and consecration to God, yet he had shed too much blood. So he said, David, speaking this in the presence of the prophet of that age, which was Nathan. And Nathan, knowing that God loved David, he said, David, do all that's in your heart, for God is with thee. Mas Davi, sendo um homem de amor e consagração a Deus, ainda assim ele tinha derramado sangue demais. Assim ele disse, Davi, falando isto na presença do profeta daquela era, o qual era Natã. E Natã, sabendo que Deus amava a Davi, disse, Davi, tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. What a statement. Do all that's in your heart, for God is with you. And that same night, showing the consecration of David to the love of God. Que declaração! Tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. E aquela mesma noite, mostrando a consagração de Davi ao amor de Deus. And then to see the same night, knowing that he was in the era that he was not permitted to do it, God was graceful enough to come down and speak to Nathan.
E então, ao ver, na mesma noite, sabendo que ele estava equivocado, que não lhe foi permitido fazê-lo, Deus foi gracioso o bastante para descer e falar a Natã. I always like these words. Go tell David, my servant, that I took you from the sheepcote. Just, you wasn't nothing. E sempre gostei destas palavras. Vai e dize a Natã, vai e dize a Davi, meu servo, que eu te tirei do curral. Simplesmente ele não era nada. I'd like to apply that here just a minute. I took you from nothing. And I give you a name. You got a name like great man that's in the earth. And I'd like to apply that in a confidential, yet in a way of making a point. E eu gostaria de aplicar isso aqui, só um minuto. Eu te tirei do nada. E eu te dei um nome. Tu tens um nome como os grandes que há na terra. Eu gostaria de aplicar isso de modo confidencial, ainda assim de modo a salientar um ponto. I was thinking that a few years ago, standing down in the city here, and nobody cared for me. Nobody loved me. Eu estava pensando que faz poucos anos eu me encontrava na cidade aqui e ninguém se importava comigo, ninguém me amava. I love people, but nobody loved me because of the background of the family. No disregards to my precious mother and father. E eu amava as pessoas, mas ninguém me amava, por causa dos antepassados da família, sem desconsideração pela minha preciosa mãe e pai. How I wish that Mama could have lived to walk in this sanctuary this morning. Many of the old-timers who placed their money to help build it here, maybe God this morning will let them look over the banister. Como eu gostaria que mamãe estivesse viva para poder entrar neste santuário esta manhã. Muitos dos veteranos que deram seu dinheiro para ajudar a construí-lo aqui. Talvez Deus, esta manhã, os deixe olhar do palaustre. But the family of Branham didn't have a very good name around here on account of drinking. Nobody had nothing to do with me. Mas a família Branham não tinha um nome muito bom por aqui, pelo fato de beberem. Ninguém queria saber de mim. I remember telling my wife not long ago, just remember that I couldn't get anyone to talk to me. Nobody cared for me, and now I have to hide to get a little rest. E lembro-me de ter dito à minha esposa não faz muito, para somente se lembrar de que eu não conseguia fazer que ninguém conversasse comigo. Ninguém se importava comigo, e agora tenho de me esconder para ter um pouco de descanso. And now the Lord has given us this great place and these great things that He's done, and He gave me besides a bad name, He gave me a name. Likened to some of the great men. E agora o Senhor nos deu este grande lugar e estas grandes coisas que Ele tem feito. E Ele me deu além do nome de má reputação, Ele me deu um nome como o de alguns dos grandes homens. And He's cut off my enemies wherever I went. There's never been nothing stand before it. Wherever it went. But, and how grateful I am for that. E Ele eliminou meus inimigos por onde quer que fosse. Nunca houve nada que tenha permanecido diante disto por onde quer que tenha ido, mas, e quão grato eu sou por isso. And how would I ever know, as a little ragged kid, up here 2 or 3 blocks from here to the Ingerville School,
when I was the laughing stock of the school, from being so ragged, skate on an old pond. E como eu saberia quando era um garoto esfarrapado aqui, ia à escola Ingramville, a 2 ou 3 quarteirões daqui, quando eu era o motivo de riso da escola, por ser tão esfarrapado e patinar numa velha lagoa. How did I ever know that down beneath that pond laid a seed of a lily that could bloom like this? And how did I ever know that no one talking to me, and yet He would give me a name that would be honored amongst His people? Como eu saberia que no fundo dessa lagoa repousava uma semente de lírio que poderia florescer deste jeito? E como eu saberia que, embora ninguém conversasse comigo, ele me daria um nome que seria honrado entre o seu povo? And now, David was not permitted to build the temple. He could not do it. But he said, I'll raise up from your seed, and he will build the temple. And that temple will be an everlasting temple. And upon your son, the son of David, will be an everlasting kingdom he'll control. E agora, a Davi não foi permitido edificar o templo. Ele não pôde fazê-lo, mas ele disse, eu suscitarei da tua semente, e ele edificará o templo, e aquele templo será um templo eterno. E sobre o teu filho, o filho de Davi, estará um reino eterno, ele controlará. Solomon, David's son in the natural, from his natural strength, built a house unto the Lord, a temple. Salomão, o filho de Davi no natural, da sua força natural, edificou uma casa ao Senhor, um templo. But when the In the sweet by and by, we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by and by, we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our with the Lord's despised few. By faith I choose in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worshiping. This is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lord over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. The sweet, her dad, Howard, Edward, all your sainted friends.
who took the way back under a long time ago. In the sweet, yes, Lord. By and by, we shall meet on that beautiful shore.